Está no livro de Marcos, no capítulo 4, do verso 1 ao 20. Que fala sobre a parábola do semeador. Amém? A parábola do semeador. Diz assim, todos acharam aí? Acharam, né? Glória a Deus. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu em espinhos, entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, e ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60, até 100 por um. Amém, queridos? Vamos fazer mais uma oração? Deus, eu te louvo, Deus, por esta palavra. Que o Senhor possa, Deus, falar aos nossos corações nessa noite, Pai. Derrama, Deus, a tua graça, Deus, o teu poder, a tua unção, Deus, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vou começar falando aqui sobre o que é uma parábola, né? Eu achei pertinente quando eu estava preparando essa palavra aqui. Deus falou: rapaz, a igreja tem muito tipo de solo, né? Muitas pessoas, e às vezes você vai me perguntar o que é uma parábola, né? Porque eu vou falar sobre a parábola do semeador. E uma parábola é uma narrativa alegórica que transmite
uma mensagem indireta, por meio de comparação ou analogia. Amém? Então, é usado uma analogia ou uma comparação para que melhor se entenda aquela palavra, aquilo que deveria ser dito. Amém? Então, é a narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta. Amém? Então, Jesus ele falava por parábolas para explicar verdades complexas de uma forma simples. Amém? Jesus ele usava esse artifício para quê? Para alcançar corações. Amém? Para alcançar os corações. Então, muitas vezes Jesus usava parábolas, falava por parábolas, e também era costume daquela época falar por parábolas, né? Buscar parábolas. Então, Jesus Cristo ele falou ali sobre o semeador, né? Ele estava falando ali a uma grande multidão. Ele entrou no mar, né? Num barquinho, e estava falando com uma grande multidão na praia. E aquela multidão, queridos, eles tinham muitos, né, naquela época, né? A agricultura era algo muito forte no tempo de Jesus, né? Não tinha as grandes indústrias. Então a agricultura era o que mandava. Então ele falou, vou falar algo que esse povo conhece. Vou usar uma alegoria que todos conhecem. Ele falou, vou falar sobre o semeador. Amém? Para conseguir alcançar aqueles corações. E aí nós vemos aqui nos versos 11 e 12 que fala, eu achei pertinente fazer essa observação, porque parece ser algo fora do contexto. Diz assim o 11 e 12. Ele lhes disse, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Aqui Jesus Cristo estava fazendo menção de um texto de Isaías. Isaías 6, 9 e 10, por gentileza, Mateus. Isaías 6, capítulo 6, versos 9 e 10. Ele estava fazendo referência sobre uma sentença. As pessoas que voluntariamente rejeitam a palavra de Deus, rejeitam a verdade de Deus, têm conhecimento e rejeitam. Aqui que diz aqui, ele disse, vai e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Amém? Então eu quero uma sentença direta a pessoas que deliberadamente, voluntariamente, decidiram não obedecer à palavra de Deus. Pessoas que com conhecimento decidiram não obedecer à palavra de Deus. Fazer só esse adendo aqui. E o que seria o semeador, queridos? O semeador somos, a maioria de nós, como cooperadores de Cristo. Sabe, nós somos esses semeadores, pessoas que semeiam essa semente que é a palavra de Deus. Amém? Então Deus escolheu a mim e a você como semeadores da palavra de Deus. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado, vocês estão muito tensos. Você é um semeador. Vira para o outro agora, você também é semeador, meu irmão. Amém? Então vista a camisa de semeador, queridos. E algo que Deus falou forte no meu coração, que o semeador, queridos, quando ele vai lançar a semente, ele não pode fazer acepção de solos. Amém? O semeador, ao lançar a semente, ele não pode fazer acepção de solos, ou acepção
de corações, sabe? Acepção de pessoas. E o que significa isso, queridos? Esse aqui não tem mais jeito, né? Quantos já sentenciam, né? Esse aí, meu irmão, não tem jeito mais não, já era. Nem vou falar de Jesus para ele. Esse aí já era. Né? Ou então esse outro aqui, rapaz, esse aqui só precisa um empurrãozinho. Né? Já está lá. E nós, queridos, como semeadores, e aqui eu estou falando para muitos semeadores, não podemos fazer acepção de pessoas. Sabe por quê? Por causa de você, por causa de mim. Nós estamos aqui, queridos. E apesar de nós, a palavra do Senhor, a semente, ela foi plantada em nossos corações. Amém? Quantos se lembram aí quem você era antes de Cristo? Amém? Consegue se lembrar antes de Cristo? Quem éramos nós? Improváveis, né? Solos tenebrosos, né? Parecendo esse metal aqui, né? Esse ferro. Impossível nascer alguma coisa. Mas alguém acreditou em você, queridos. Sabe? Alguém acreditou em mim. Então, como semeador, nunca desista. Nunca faça acepção de solos. Amém? Eu vi um exemplo bem claro aqui, né, de Atos 9, 13 e 14, que é uma história bem conhecida, né, de Paulo, de Ananias. Né, Ananias, olha o que ele diz. Respondeu Ananias, o Senhor falando, olha, vai lá, Ananias, na rua direita, e encontra com Paulo. Ele vai estar lá te esperando de braços abertos. Sabe Paulo, aquele queridão? Ele falou, como assim, Senhor? Respondeu Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. E aí nós vamos continuar lendo, queridos. E se você continuar lendo aí, você vai ver que Jesus Cristo falou assim, olha, o 15, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Amém? Graças a Deus, queridos, que Ananias não fez acepção. Quem foi Paulo na sua geração? Quem foi Paulo na sua geração, queridos? Então, nunca faça acepção de pessoas. Nunca faça acepção de solo. Acepção de coração. Não existe coração empedernido, querido, como o pastor Ricardo gosta de dizer. Petrificado, que a palavra de Deus não quebre. Não existe, queridos. Não existe. Amém? Glória a Deus. Todo semeador, ele espera que a semente frutifique. Amém? Todo semeador, queridos. Sabe, a pessoa quando planta uma sementinha ali, ninguém planta uma semente e joga ela lá e fala assim, se der, deu. Não, queridos. Todo semeador, ao semear, ele espera que aquela semente um dia dê fruto. Esse é o objetivo principal do semeador. Tanto na figura de Jesus, como nós, como semeadores, cooperadores de Cristo. Nós esperamos que essa semente, ela dê fruto. Amém? Então o fruto é o que é esperado pelo semeador. Então persevere, queridos. Persevere como semeador. Não desista, sabe? Seja resiliente. Amém? Sabe aquele que você falou assim, ligo mais não. Vou mandar mais mensagem não. Manda mensagem para ele, queridos. Amém? Fala para ele que você o ama. Quebra cadeias. Quebra grilhões. Amém? Você é o semeador.
2 Timóteo 4:2 diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Amém? Pregue a palavra, queridos, a tempo e a fora de tempo. Então semeie sempre. Amém? Semeie sempre. E nós vamos ver alguns tipos de solo, que é o que fala a parábola do semeador. Ou tipos de corações. E o primeiro deles, que está lá no verso 4, né, que faz menção dele, e o 15 traz a explicação. Diz assim: à beira do caminho. A beira do caminho, queridos, nos remete a um lugar muito pisado pelos homens. O caminho aqui, entenda que é o canteiro, sabe? Aonde a semente deveria cair. E a beira do caminho são aqueles lugares onde as pessoas passam. Sabe, às vezes hoje, né, maquinários passam e fica muito pisoteado. Então a semente, quando ela cai ali, fora do canteiro, qual a tendência dela? Morrer, ela vai ficar ali superficialmente. Por isso que estava na beira do caminho. Então a beira do caminho, quando eu estava preparando aqui a palavra, Deus falou assim fortemente ao meu coração. Ele falou: é um lugar pisado por homens. É um lugar onde os homens falaram tanto que não se consegue mais ouvir a voz de Deus. Sabe? É um lugar onde está muito batido ali, sabe? Pela autossuficiência humana. Muito pisado, sabe? Tem muito do homem. Tem muito da carne. E aí o Espírito, sabe, a palavra, ela não consegue penetrar porque tem muita carne. Bloqueando a entrada da palavra. Bloqueando que a semente penetre. Amém? Então esse solo, à beira do caminho, nos remete a isso. Encontra muitas blindagens humanas, queridos. Quando você vai falar com a pessoa já, não, sabe? Marca de conversar, não conversa, manda mensagem, a pessoa não te atende. Amém? Aqui não, queridos, mas lá nos Estados Unidos tem muito disso. Sabia disso? Aqui no Brasil não, todo mundo é amoroso, sempre responde as mensagens, né? Quando você manda um convite, sempre ele fala: meu irmão, hoje não vai dar, mas semana que vem, amanhã, tal. É desse jeito, queridos. Sabe, isso aqui nos remete à beira do caminho. Pessoas que encontram blindagens humanas. Para tudo já tem uma respostinha, queridos, ó, na ponta da língua. E aí você tenta entrar com a palavra de Deus, a semente, e ó, pá, tá. Tenista, né? O cara é um tenista, meu irmão. Não aceita. Não aceita a palavra de Deus. Blindagens humanas. Não permite que a semente da palavra entre em seu coração. Amém? Muito cheio de autossuficiência e religiosidades. Sabe? Já tem tudo, queridos. Eu não preciso disso aí, não. Não preciso desse tal de Jesus aí, não. Eu tenho tudo já. Autossuficiente. Amém? E nós vimos, né, que essa régua de medir, ela mediu tanto ricos como pobres agora nessa época da pandemia, né? Nós tivemos essa experiência. Pessoas tão autossuficientes, com tanto dinheiro, queridos, e ficaram sem ar também, sabe? Passaram por momentos difíceis e recorreram a Deus. Recorreram à palavra, porque o seu dinheiro, a sua autossuficiência, não foi suficiente. Amém? A sua autossuficiência não foi suficiente. Então aí a pessoa começa a dar vazão à palavra de Deus. Sabe, religiosidades, pessoas que
eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, sabe? Eu não mudo. Eu aprendi assim com maninha, com painho, eu não vou mudar, sabe? É desse jeito aqui. E não tem vazão, não deixa que a palavra entre. Não deixa a palavra entrar, a semente entrar e frutificar no seu coração. Amém? Amém ou não amém? Amém. Aleluias, glória a Deus. Pessoas que não dão interesse à palavra de Deus, né? Não dão interesse. A pessoa às vezes está falando, sabe, palavras maravilhosas de Deus, mas tem que, como se fosse um bloqueio na sua mente, sabe, que não consegue. Para ela dá interesse em qualquer coisa, querido, sabe, qualquer série da Netflix, qualquer, sabe, vou falar Netflix, mas não, né, da Globoplay, né, qualquer série, queridos, sabe, qualquer filme, a pessoa fica ali horas, e até o Titanic, queridos, 3 horas, mais de 3 horas assistindo, mas não consegue ficar 30 minutos prestando atenção na palavra. Você acredita nisso, queridos? 30 minutos. Mas fica 3 horas, 4 horas, 5 horas, o dia todo, assistindo séries. Amém? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Bloqueios, sabe? Às vezes você pensa que isso é só coisa física, coisa material, não. São bloqueios criados por Satanás, para que a palavra ela não entre e não frutifique e não cresça. Amém? Pessoas que rejeitam, né, se escondem, não respondem às mensagens. Então, nesse exemplo, queridos, nesse tipo de solo, à beira do caminho, a palavra, ela nem chega a germinar. E Satanás, ele fala as aves, Satanás, ele rouba a palavra. Sabe, a palavra nem chega a germinar. Ela bate assim, sabe? Fica ali, o sol queima, as aves vêm, roubam. Então Satanás ele não permite que a semente, que a palavra de Deus, nem chegue a criar nenhuma raizinha, sabe? Nem germina. Amém? Esse é o primeiro solo, à beira do caminho. Quantos estão me entendendo aí? Glória a Deus. Pelo menos a metade da igreja está me entendendo. Glória a Deus. Os versos 5 e 6, de 16 e 17, falam sobre o solo rochoso. Amém? O solo rochoso. O coração que até recebe a palavra, mas por não permitirem que esta cresça e crie raízes profundas. Não permitem, né? Porém, né, não permitem que esta cresça e crie raízes profundas, né? Que deem sustentação. Ouvem, recebem a palavra, mas não permitem que ela cresça e crie raízes profundas. Pessoas que só querem águas que dão nos artelhos, sabe? Quer ficar só no superficial. Só no superficial. Amém? Não querem envolvimento com as coisas de Deus. Para não se comprometerem. Amém? Aquela semente que ela até germina, mas não cria, né? Raízes profundas, sabe? Não deixa enraizar, sabe? Não se envolve, não se comprometem com a palavra de Deus. O dia que der, deu. Amém? Relacionamento superficial com Deus. Só se alimentam da palavra esporadicamente. O dia que dá certo, queridos. Sabe? Às vezes é só num domingo. Às vezes é um domingo sim, 8 não. Uma vez por mês, uma vez de 2 em 2 meses, só quando vem aqui na igreja. Não querem se envolver. Relacionamento superficial. Primeiramente com Deus, né? Ou com a palavra. E depois, com a igreja, entre os irmãos.
sabe? É uma pessoa muito boa para relacionamentos, mas com pessoas do mundo. Não querem se relacionar com as pessoas de Deus. Pessoas que vão fazer com que essa semente da palavra cresça e dê fruto. Amém? Então, relacionamento superficial com a igreja, com os irmãos. Não vestem a camisa. Qualquer situação de dificuldade mata essa semente. Amém? Qualquer primeira dificuldade, meu irmão, a semente não resiste. Por quê? Porque não tem raiz profunda. Aí alguns exemplos, né? Ah, o irmão não falou comigo, não me mandou uma mensagem hoje, não me convidou para o evento da igreja, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. Sabe, qualquer coisa, não me toque, né? Aí a sementezinha que estava quase germinando, morre. Porque não tem raiz profunda, queridos. Qualquer coisa mata aquela semente. Ah, tinha um evento na igreja e nem me convidou. Você é a igreja, queridos. Você não precisa ser convidado para uma festa na sua casa. Casa do papai. Aqui é a casa do papai, queridos. Então, todo evento que tiver aqui, você já está automaticamente convidado. Não deixa essa seta te matar não, meu irmão. Sabe, essa não, pelo menos essa aí está livre já. Ó. Amém? Essa você está livre. Muito mimimi, amém? Mimimi. Isso é o terreno rochoso. Né? Tem uma superfíciezinha de terra, mas não cria raízes profundas. E o terceiro solo. O terceiro coração. É a semente que cresce entre os espinhos. Está aqui no verso 7, 18 e 19, do capítulo 4 de Marcos. A semente que cresce, que cai, né, entre os espinhos. Aqui eu achei interessante, queridos. Sabe, Deus ele ministrou muito no meu coração aqui. Porque quando eu vi essa parábola aqui do semeador, eu pensava que a gente estava sempre qualificado nesse quarto solo aqui, sabe? Mas eu percebi que não, querido, sabe? A gente, no decorrer da nossa vida, a gente vai passando aqui, sabe? Essas sementes, elas vão... Cada hora o nosso coração tá de um jeito, sabe? Como o pastor Ricardo falou esses dias, né? As batidas do coração, né? Altos e baixos, né? Senão você morre. Se a vida estiver só assim, você está morto. Então, às vezes você está bem, às vezes não está tão bem. Então, e aqui eu encontrei, Deus falou comigo nesse tipo de solo aqui, entre os espinhos. Fala de uma semente que nasce e cresce, mas os espinhos não permitem a frutificação. Aqui a gente vai fazer uma pausa para chamar a atenção, porque a igreja brasileira, ela está repleta de pessoas que são solo fértil e têm se convertido, queridos. Mas são infrutíferas. E como eu falei lá no início, todo semeador, queridos, quando ele semeia, ele espera que aquela semente um dia se torne uma árvore frutífera. Que eu e você, nós possamos dar frutos. Amém? Quem aqui já plantou alguma árvore assim, além dos agricultores ali, né? Sabe, a pessoa planta ali, queridos, uma laranjeira, né? Uma mangueira, e você espera um dia comer uma manga daquela árvore, queridos. Sabe?
Hã? Uma mangueira, né? Não, eu falei laranjeira, mangueira, né? Você planta a mangueira e espera comer uma manga daquela mangueira, ou uma laranja daquela laranjeira que você plantou. Né? Então, nós quando plantamos, quando semeamos, nós esperamos que frutifique. E infelizmente, queridos, a igreja brasileira está repleta de pessoas, sabe, que a semente ela caiu num solo muito bom, sabe, ela germinou, nasceu, só porque ela está entre os espinhos. E a igreja tem se tornado infrutífera, sem frutos. E aí o pastor Ricardo falou algo interessante hoje aqui pela manhã, e eu falei, vou fazer aqui uma observação na minha palavra. Quando o diabo, ele não te pega pelo pecado. E aí eu grifo meu, ele tenta te pegar pela distração, queridos. Mas em nome de Jesus ele não vai te pegar não, meu irmão. Em nome de Jesus. Você entendeu o que eu falei? Então repete por gentileza. Aleluia. Amém, queridos? Sabe por quê? Quando somos cristãos, sabe, maduros, essa semente aqui ela já nasceu, sabe? É uma árvore maravilhosa. E aí o diabo ele fala, rapaz, isso aqui não vai dar não. Sabe? Não tem mais como matar essa semente. Já germinou, já nasceu. E aí ele vai tentar te matar pela distração, queridos, por coisas lícitas. Sabe? Aquele cineminha, aquela hora extra, aquele trabalho que não acaba nunca, queridos. Aquele dinheiro que não chega. Sabe, você ganhou mais e mais e mais e mais e mais coisas lícitas, maravilhosas, mas que são distrações para nos afastar do propósito de Deus, de frutificarmos. Sabe, aqui foi uma coisa que chamou muito a minha atenção. Sabe, eu não sei como é que chega ao seu coração, mas realmente isso aqui para mim foi muito impactante. Porque a distração nos torna, muitas vezes, infrutíferos. Muitas vezes infrutíferos. A distração nos torna infrutíferos. Então, os cuidados do mundo, sabe? A fascinação da riqueza e as demais ambições têm sufocado o poder da palavra, sabe? Tem sufocado o poder de frutificação da palavra de Deus. E pessoas que já eram para estar muito além, ainda estão tomando leitinho. Amém? Por conta de nunca terem disposição, sabe, produzirem a 100, 60 ou 30 por 1. Não conseguem produzir, queridos, sabe? Sempre estão ocupados com alguma coisa. Não tem tempo para as coisas de Deus. Porque as ambições têm sufocado o poder. Aqui fala os cuidados do mundo. A fascinação da riqueza. E as demais ambições. Sabe? Não são coisas, não são pecados, queridos. Não são pecados. Você vai ver isso aqui, ó, cuidados do mundo, fascinação da riqueza é muito bom. Quem é que não quer, quem quer ficar rico aí? Só vocês? Aleluia. Eu ia liberar uma palavra aqui, mas só 10 só. Queridos, é bom ficar rico. Sabe, é bom ter dinheiro, queridos. Não quero ser santão aí não, falar assim, não quero dinheiro não quero não, nem quero. Né? É bom, é para isso que a gente trabalha mesmo, sabe? É para termos uma condição melhor, ganharmos dinheiro, sabe? Aplicarmos uma saúde melhor,
numa vida melhor para a nossa família. É para isso, queridos. Sabe? Não é ficar milionário, não. Mas então é boa, são coisas lícitas, coisas boas. Mas que muitas vezes nos roubam de sermos frutíferos na obra de Deus. De frutificarmos como semente, como árvore plantada junto a ribeiros. Amém? Então são coisas lícitas que sorrateiramente têm nos roubado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. 1 João 5, 21 diz assim. 1 João, capítulo 5, verso 21. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus, queridos, são ídolos para as nossas vidas. Tudo o que nós colocamos acima de Deus. Amamos acima de Deus. Né? Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, queridos. Sabe? Então Deus tem que sempre ser o primeiro nas nossas vidas. Sempre. Sempre. E quando as outras coisas, sabe? Deus às vezes está em segundo, terceiro, quarto. Né? Às vezes nem está. Nem faz plano com Deus. Então, quando eu coloco alguma coisa acima desse primeiro mandamento, amar o meu trabalho, amar a minha família, Então, queridos, é nisso aqui que nós precisamos nos guardar desses ídolos, dessas coisas que têm roubado o nosso coração. Amém? Tem tornado o cristão brasileiro, por vezes, infrutífero. Amém? Por vezes infrutífero. Então Deus, Ele quer que nós sejamos realmente árvores frondosas, que venhamos a dar fruto na estação correta. E por fim, para encerrar, a boa terra. Eu jurando que eu sempre fui uma boa terra, queridos. Os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Amém? Ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Receber a palavra é aceitar todos os processos que a semente precisa sofrer até se tornar uma árvore saudável e frutífera. Posso repetir? Receber a palavra. Porque muitos ouvem, queridos. Mas às vezes não recebe. Então receber a palavra é aceitar todos os processos que a semente precisa sofrer até se tornar uma árvore saudável e frutífera. Amém? Então nós precisamos realmente receber essa palavra em nosso coração e deixar que ela germine, sabe? E que ela sofra cada um daqueles processos que ela precisa sofrer, sabe? Dia após dia, até se tornar uma árvore saudável e que produza frutos. Em Lucas 6, 44, nos fala algo interessante, que a árvore, ela é conhecida por seus frutos. Ninguém colhe manga de laranjeira. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas, queridos. Então você é conhecido pelos seus frutos. Eu sou conhecido pelos meus frutos, queridos. A árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Que fruto você tem dado? Amém? Como está o seu coração? Como está o seu coração, queridos?
Ei. Como está o seu coração? Eu queria já te convidar a ficar de pé. Convidar a equipe de louvor aqui, nós vamos ministrar aquele cântico que nós ensaiamos. Passamos a semana ensaiando esse cântico aqui, queridos. Como está o seu coração? Abra completamente o seu coração e decida ser uma terra boa, produzindo a 100, 60 e a 100 por um. O Espírito Santo vai completar a boa obra que iniciou na sua vida. Amém? E aí eu aprendi aqui, queridos, que esse solo, nós podemos trabalhá-lo mais e mais, sabe? E mesmo se você estiver produzindo a 100 por um, você pode produzir a mais que 100 por um, sabe? Se você estiver andando, você pode correr. E se você estiver correndo, você pode voar. E tenha sempre assim, que sabe que a pessoa que ela produz 100 por um, a tendência dela é sempre produzir 100 por um, sabe? Então, escolha produzir a 100 por um, queridos. Sabe? Tenha um foco, né? Sabe? Objetivo claro. E não deixe que nada roube essa semente do seu coração. Não deixe que nada roube o propósito de Deus para a sua vida, queridos. Sabe, nós precisamos produzir como árvores. Não aceite ser uma árvore infrutífera, em nome de Jesus. Mas produza, sabe, produza numa velocidade sobrenatural. Amém?